Não é humildade eu ficar dizendo, não tenho capacidade, é orgulho. Eu preciso assumir minha posição na cruz. Eu morri. Se eu morri, eu tenho que sair do caminho. E quando outro erro, comparar-nos com outros. Deus tem diferentes ministérios, diferentes unções. Nenhuma é melhor ou maior do que a outra. Todas se completam. E alguém vai dizer, mas eu não consigo ser a apóstola Rivanda. Deus não chamou você para ser a apóstola Rivanda. Deus chamou você para ser você. E você vai ter que tirar os olhos de si mesmo e olhar para Ele. Um dos nossos decretos é Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos todo peso, tudo que atrapalha a corrida, e do pecado que tenazmente nos assedia, nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fazendo o quê? Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus e orar por si, não correrá. Você se assustará, o caminho é longo, existem obstáculos. E o segredo? Vocês querem saber o meu segredo? Eu deixei Valnice na cruz há muito tempo. Se eu parar um segundo para pensar em mim, eu desisto de tudo. Porque eu acho que a pessoa mais inadequada para fazer tudo que tenho feito sou eu. Então eu nem olho. Mas eu tenho uma aliança. Vou sempre te obedecer sem nunca te questionar. Então Deus diz assim, corre, eu fecho o olho e corro. Quer que vem na frente, nem interessa. Eu vou olhar para Ele, porque se eu olhar eu não corro. Entenderam? Ontem à mesa, o apóstolo Davi disse assim, eu posso fazer uma pergunta aqui? Eu disse, se eu souber responder, eu respondo. Você tem consciência de que você é uma pessoa... Ele queria dizer que você não é normal. Você tem consciência que você é uma pessoa incomum? Eu digo, não, eu sou uma pessoa absolutamente comum. Todo mundo balançou a cabeça que não é verdade. Até o Denise, que vive comigo aqui todinho, disse que não sou comum. Eu acho que eu sou. Acho que eu sou uma pessoa absolutamente comum. Talvez a diferença seja essa, uma aliança. De não questionar Deus. E olhar para Deus como uma pessoa responsável. Se Ele me manda fazer uma coisa, Ele é meu chefe, Ele é meu patrão, Ele é responsável. Ele fala, eu creio e vou-me embora. Eu nem penso, eu não penso. Não paro para pensar. Por quê? Eu olho. Eu miro o alvo. É a redenção do Brasil, eu estou olhando para a redenção do Brasil, fecho os ouvidos a tudo. Deus disse que é para fazer uma coisa, eu só sei que vai dar certo. Não me pergunte como, mas que vai. Como é que você sabe disso? Porque foi Ele que disse. Deus não é homem para que minta. É muito simples. O foco da visão é o segredo. Não se abata. Não olhe para você, nenhum de nós é capaz. Paulo já disse isso, olha o apóstolo. Ele disse que não é capaz.
Mas ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. Se eu olhar para mim, eu digo: meu Deus, que pessoa mais desqualificada. Órfã de pai. Meu pai se mudou para uma cidadezinha que não tinha luz, que não tinha carro, não tinha hospital, não tinha nem dentista. Não tinha nada. No centro do Brasil, às margens do Tocantins, junto dos índios. Minha mãe viúva de 25 anos, 5 filhos para criar uma escadinha. Não voltou para o Maranhão para junto dos pais. Hoje eu entendo por quê. Deus quis me marcar naquele lugar isolado do mundo e da civilização. Além disso, um trauma de criança. Com 4 anos, eu estava embalando meu irmão na rede, lá se usava a rede. Não sei porque ele chorou. Meu pai queria que eu dissesse porque o menino chorou. Aí é que eu não falava, me bateu. Não me lembro da surra, mas me lembro dele segurando dos meus pés, de cabeça para baixo, num poço. O poço de onde se tirava a água. Para me obrigar a falar. E o que é que aquela atitude fez? Me silenciou. Até que eu conhecesse a Cristo. Aos 15 anos. Passei pela infância e os primeiros anos da adolescência calada. Tímida. Eu não conseguia chegar à minha própria mãe para dizer que eu preciso de um caderno para a escola. Eu quero saber quem tem uma alma mais aleijada do que a minha aqui. Quando eu cheguei como missionária em África, aos 23 anos, que me hospedei numa casa, o pé da cadeira ficou em cima do meu pé. E a moça sentada. Uma dor terrível. E eu sorrindo, falando como se nada tivesse acontecido. Pela falta de coragem de dizer: por favor, levanta a cadeira um pouquinho para eu tirar o pé. Esse era o meu estado. Tá? Meus primeiros 3 anos de missionária, eu só dormia tomando comprimido para dormir. Cheguei aos 23, por quê? Porque era um chamado para a África. Eu cheguei lá e encontrei um pastor português. Só tinha branco na igreja. Eu não tinha coragem de dizer. Eu não tinha coragem de reagir. 3 anos. Terminei os 3 anos em esgotamento. Fora de combate. Quando decidi falar, fui para a beira. Passei o volante para uma filha na fé portuguesa, o carro capotou 3 vezes. E eu vim ao Brasil fora de combate. E aí foi aquela guerra civil. Todos os missionários, pastores estrangeiros começaram a sair do país. Meu chefe disse também: você não volta. Me mandou para o psiquiatra que o tratou. Mas ele viu que não tinha nada de psiquiatria. Só disse: olha, é como uma garrafa de Coca-Cola. Você suporta, um dia vai explodir. E uma médica brasileira queria que eu fosse. Não, ela precisa ir para um colega meu. Ah, você tem que fazer uma psicoterapia. Para quê? E eu cheguei em desespero. Aos 26 anos. Deus, se eu preciso de algum psiquiatra, tu vai ser o meu. Comprei tudo que é livro sobre a estrutura da alma e tudo. E saquei tudo que foi comprimido para dormir na cesta do lixo. E disse: vamos lá. E Deus começa a me ler um folheto. Eu é que fiz isso. Você pediu para ser humilde? Eu é que fiz isso. Eu te pus na escola. E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Você vê uma guerreira hoje aqui? Não nasceu assim não, viu? Eu tinha que agradar o céu e a terra. Foram anos para descobrir que lá no fundo
A experiência do meu pai me aleijou. No dia que ele disse: olha, você faz tudo isso para agradar a Deus. Ah, não, eu faço porque eu amo a Deus. Mas antes de eu voltar para o Brasil, um chamado, depois de servir a Deus, a única missionária no meio do comunismo, passando por tudo, onde eu estou lá escrevendo lições, tarde da noite, cansada, e ouço a voz de Deus. Porque você está, Valnice, porque você sempre está fazendo metas e procurando ultrapassá-las. Eu te amo não pelo que tu fazes, mas pelo que tu és. Eu tomei um susto e protestei, porque ontem eu produzi 8 páginas, eu tenho que produzir 8 hoje. E ele diz: como você começou o dia de ontem? Eu disse assim: já com um esboço. E hoje? Não, teve que criar o esboço. Você já leu meu livro Personalidades Restauradas? Você já passou para o meu estudo? Pois tem que passar. Por que é que eu sou capaz de escrever tudo aquilo e pregar tudo aquilo? Porque é a experiência pela qual eu passei. Deus restaurou a minha alma. O que é que Deus encontrou em Valnice? Disponibilidade, só isso. Nada mais. Disponibilidade. E a determinação de olhar para a cruz e não olhar para mim. Até o dia de hoje é assim. Quando eu me converti, eu fiz um trato com Deus. Vou fazer tudo que aparecer na frente e confiar em Ti. Não vou perder uma chance. Primeira vez que me pediram para cantar um hino, tomei um susto, cantei um hino e passei um mês perturbada, sem saber se cantava aquele hino ou não. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudades. No dia que disseram ora, eu orei sentado. Eu disse: meu Deus, será que pode orar sentado? Até que eu vi outro professor orar sentado. Mas eu disse que ia abraçar tudo que Deus me desse. Quando volto de África nesse ministério, que o empresário diz que vai pôr o programa na televisão, e o dia que ele me pega, Valnice, tem que fazer todo o programa. Eu nunca tinha falado para a televisão, e o primeiro dia eu tive que enfrentar uma câmera e preparar programas para 3 meses. Que começaram a ser veiculados no dia 24 de junho de 1989, e por 23 anos eu permaneci na televisão. Só por causa disso. Vou sempre te obedecer, não é que se olhar para mim eu afundo. Eu estou falando isso por causa de alguns de vocês que se sentem incapazes. Este é um bom sentimento, mas você não pode permitir que isso o deprima e o tire do caminho. O que eu tenho que saber é que Deus não comete engano. Ele me chamou porque Ele é um Deus responsável. É Ele quem faz em mim, é Ele que opera em mim, é Ele que vai me usar, é Ele quem realiza a obra em mim através de mim. É essa consciência. Eu só tenho que abrir a boca e Deus vai se mover. Por isso, quando eu pego esse microfone e a palavra, eu já não sei quem sou, quem está na minha frente. Foi isso que ele disse: abra a boca, e eu confirmo. E assim é que eu fui aprendendo a fluir nas coisas, viu, querido? Se Deus diz vai para Roma, é que a apóstola Rivanda, a gente morre de rir com ela, né? E ela também, quando fala, ela se esquece do tempo, ela entra no clima da eternidade, né? Aí eu tenho que chegar e lembrar que eu ainda dei uns minutos de tolerância, né? Porque realmente foi muito interessante em Roma, porque eu só vejo o que Deus me manda fazer, e sei que tudo vai dar certo. Não é por causa de mim, é por causa dele. Então guarde isso. Deus quer a sua disponibilidade. Mas temos um cântico. Chegou o pastor Alexandre. Vamos fazer esta transição entre a própria ministração, mas eu senti que deveria dar esta palavra, porque você olha às vezes para alguém que está sendo usado por Deus e acha: eu sou tão inadequado. Não, eu sou igualzinho a você, e o Espírito Santo que está dentro de você é o mesminho que está dentro de mim. Ele é uma pessoa. Só deixa o Espírito ser livre em você, através de você. Quando eu disse à apóstola Rivanda que ela ia pastorear, que ela foi provisionada, mas ela está dando certo, não está não? E ponha certo nisso, né? Porque é isso a simplicidade que Deus ama.
É esse, Senhor, não sei de nada. Ok, e agora? Não sei fazer, o que é que eu faço? É isso. É assim que a gente faz. Eu comecei este ano 2013. Fui para São José dos Campos, a pastora Malu e eu me levanto. E aí, apóstola? Eu disse, Malu, este é meu ano de cantar. Nada sei sobre o futuro, desconheço o que há de vir. Parti da minha casa com um bilhete de avião de ida. Vários pastores querendo sair de campo por causa da família. E eu disse, a gente está orando tanto pela família, que Deus começou a mexer na família dos pastores. Vai cuidar da sua família. Mas, querido, chega em janeiro, eu estou estendida no chão. Estou estendida no chão, pé, joelhos feridos, mão ferida, porque eu caí quando fui fazer o culto. Tropecei, o tênis bateu assim no negócio, aquele cimento ralado, está preto. Meus joelhos hoje estão pretos Nunca vou esquecer aquele dia, porque já que eu não podia ajoelhar, eu me sentei, rolei e fiquei estendida com o rosto em terra. E ali Deus me deu todas as direções para o ano. E quando ele me chamou de volta para o Brasil, tentou falar de todo jeito, e eu não queria. Ele tentou falar pela palavra, em 14 dias de jejum, vai a Ezequiel, enviou um povo, língua familiar, eu digo, em África, tem que ser em África. Tentou por impressões, eu varria da mente. Aí um dia me pega e joga no chão. Quando eu estou ali no chão, ele me pergunta, estás pronta agora? Depois de eu dizer, vazia, eu vou para meu funeral, não sei mais o que te dá. Então joga no chão sem resistência. E agora, está pronta? Para quê? Para ires para o Brasil. Treino no exército. Eu disse, uau. Eu precisei ficar imobilizada no chão, com a cara no pó, para poder entender que Deus estava dizendo, Valnice, de volta ao Brasil, treina-me um exército. Alô? Quem se identifica comigo? Amém. Eu aprendi algo anteontem com a apóstola. Sentou perto dela, você só aprende, né? Ou eclipses lunares que estão para chegar. Estamos firmando todo esse estudo em Joel capítulo 2, versos 30 e 31, e lemos: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Isto fala de uma batalha por terra. O sol se converterá em trevas, pode ser um eclipse solar. E a lua em sangue, pode ser um eclipse lunar. Antes que venha o terrível e grande dia de Yahvé. É uma referência à segunda vinda de Cristo, chamada de dia de Yahvé. Pai, que os nossos olhos se abram, o nosso coração apreenda, e todo o nosso espírito seja incendiado de amor e paixão por Ti, para que partamos desta convenção, conscientes de que o Rei está voltando, e pouco tempo resta ao planeta Terra, para ter uma oportunidade de arrependimento e regeneração, para não ser apanhado em juízo no dia da tua vinda, mas que possa fazer parte da noiva do Cordeiro, em cujo nome fazemos a nossa oração, e todo o povo de Deus diz, amém, amém e amém. Esperamos que já hoje, no terceiro dia, todos vocês tenham uma visão deste quadro que os cientistas da NASA nos apresentam, anunciando
o próximo fenômeno chamado tétrade, que são 4 eclipses lunares seguidos. Não são os únicos na história, são os únicos seguidos nesta ordem, que caem exatamente no primeiro dia da festa judaica da Páscoa, no primeiro dia de Tabernáculos. Vamos considerar estas datas destes 4 eclipses lunares. Eles estão carregados de significado. O primeiro dia da Páscoa, 15 de abril, no nosso calendário gregoriano de 2014, que será o 15 de Nissan. Qual o significado? Foi a data em que o povo de Israel foi liberto do Egito e partiu para a terra prometida. É o aniversário da primeira Páscoa descrita em Êxodo capítulo 12. Na noite em que o cordeiro foi comido com ervas amargas e o sangue foi aspergido dos umbrais das portas para a proteção, aquele era o dia 14 de Nissan. Aquela noite, na manhã seguinte, depois da meia-noite, todo Israel parte, e Deus ordenou que em todas as gerações fosse comemorado este dia, que se encontra como a primeira festa das 7 festas de Yahvé, descritas nos livros do Pentateuco e bem descritas no capítulo 23 de Levítico. Portanto, o dia deste eclipse lunar tem um significado profundo, pois ocorre no primeiro dia da Páscoa. O segundo eclipse que está chegando em 2014 será no dia 8 de outubro. As datas estão aí, talvez não dê para vocês lerem de longe. Será o primeiro dia de Sucote, será a noite de Sucote, tabernáculos. Quantas vezes aqueles que me acompanharam a Israel, quando eu os levava à festa dos tabernáculos, nós estávamos junto ao mar, e aquela lua cheia. Vai haver eclipse no próximo ano, vai haver um eclipse total no próximo ano, neste dia, que representa esta festa. No judaísmo representa a proteção divina sobre o seu povo, quando andava peregrino pelo deserto. O povo habitava em tendas. Deus enviava nuvem durante o dia, para que o povo fosse protegido do sol escaldante. Deus enviava à noite também a sua nuvem. O povo era protegido do frio, o seu fogo. O povo era protegido do frio, o povo era protegido do calor. E a festa de tabernáculos celebra esta proteção divina no deserto. Depois, nós temos o eclipse solar no meio dos 2 eclipses lunares. É o primeiro dia de Nissan. No nosso calendário, 20 de março. Eu estou pensando nesta data com respeito à nossa caravana dos 21 anos. Porque o nosso aniversário espiritual é 28 de março. Quando subimos a Jerusalém, nosso bar mitzvah, aos 12 anos, subimos nesta data de março. Para sermos precisos, este ano comemoramos os 19 anos. A nossa data jurídica é 20 de junho. Este 20 de junho, eu completarei 50 anos que me encontrei com Jesus. Meu jubileu de encontro com Cristo, e daqui a 2 anos, meu jubileu de ouro de ministério. Eu estou há 48 anos servindo a Deus de tempo integral e tenho a mesma energia de hoje como tinha aos 17 anos, quando eu entrei no seminário. Quer essa unção? Então ande na disciplina que eu ando. Agora uma coisa engraçada, porque me lembrei. Eu fui a uma conferência de mulheres. Terminei de pregar, cheguei à sala VIP, tinha vários pratos. Chegou uma irmã.
Oi, apóstolo. Ela era bastante respeitável em seu tamanho. Ô apóstola, põe as mãos sobre mim. Passe-me esta unção para eu ter este corpo. Quero o seu corpo, seu manequim. Eu só podia dar uma gargalhada, né? A única coisa que eu comi ali àquela mesa foi beber água, tá? E ele se metendo àquela hora da noite em todas aquelas comidas, ainda que era unção de corpo delgado. Eu disse, não, irmã, isso aqui é disciplina, não é orar para ter unção. Aqui não tem unção não, tem disciplina. Amém? É claro, queridos. Estaremos lá, e eu analisando aqui, estou pensando, Senhor, onde estará em Sejeque nesta data? Dia 20, acho que eu vou levar em consideração estes eclipses. No estabelecimento da nossa data. Ano seguinte, 2015, 4 de abril, do nosso calendário, vai cair a Páscoa. E no nosso calendário, 28 de setembro de 2015. Portanto, queridos, que isso quer dizer? Dizem os eruditos judeus, que quando surge um eclipse do sol, como este, entre as 4 luas sangrentas, está vindo julgamento para as nações da terra. Quando há o eclipse lunar, é sinal do julgamento de Deus. Solar é julgamento de Deus sobre os inimigos de Israel. Mas o solar, entre 2 pares de eclipses lunares, é advertência para o mundo inteiro de que algo devastador está para acontecer. Nós queremos proclamar, lendo os sinais nos céus, o quadro de avisos luminosos de Deus, que a terra se prepara para provar mais juízo. Nós temos visto juízos, catástrofes, calamidades. Nós temos visto uma sociedade corrompida, os valores morais sendo desmantelados. As famílias sendo destroçadas, o conceito de família sendo destroçado, o pecado sendo legalizado nas nações. O cenário se prepara para o governo do anticristo. E nós, numa convenção como esta, debaixo de um comando de restaurar o altar de Deus na família, e olhando para os sinais proféticos nos céus, não sendo uma geração desapercebida, não sendo uma geração da igreja alienada, que não consegue ler os sinais proféticos, precisamos ter olhos que vejam, ouvidos que ouvem, coração que apreenda. Esta é uma enorme mensagem, queridos. Jesus disse alguma coisa a respeito disso? Sim, certamente Jesus falou a respeito disso. E nós lemos em Marcos capítulo 13, 24, mas naqueles dias no fim da dispensação, quer dizer, que dias? No fim da dispensação da graça. Não é fim do mundo, viu gente? A terra nunca vai acabar. Haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Depois daquela tribulação o sol escurecerá, a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu. Um dia alguém disse assim, mas eu nunca ouvi falar de estrelas caindo. Ouça o que é que o jornal US Today escreveu no dia 19 de outubro de 2012. Estaremos vendo 64 estrelas por hora caindo à medida que a Terra passa pela cauda do cometa Halley. Chuvas de estrelas continuarão da meia-noite até amanhã. O que os céus estão dizendo, que Deus está cumprindo o que foi dito. Os jornais estão anunciando o que já foi escrito pelos profetas. Deus está gritando, preste atenção. Posso ouvir um amém nessa casa?
Quando Deus controla o sol, podemos pensar quão grande Deus é. Podem ser colocadas 965 terras dentro do sol. Deus controla o sol. Deus tem o controle da lua. Deus tem o controle das estrelas. Queridos, você teria que ser um superpoder espiritual para controlar o sol. Somente Deus pode alinhar o sol, a lua, as estrelas e a terra e produzir estes fenômenos. Deus move 1 milímetro e a terra treme e o mar se revolta. E de repente o homem, com toda a tecnologia odierna, não consegue controlar os efeitos devastadores das calamidades naturais. Constroem-se arranha-céus, constroem-se proteções, mas de repente basta um tsunami para varrer centenas de milhares de pessoas. Basta um vulcão entrar em erupção, a terra treme. Bastava cair uma estrela do céu. O que eu quero dizer, o Deus que usou os céus para colocar sinais de tempos, estações, Ele ainda está no trono, Ele permanecerá no trono, dele Ele não se ausenta. Quando as nações riem de Deus, quando elas se enveredam pelo pecado, a palavra diz: ouçam céus e terra, e Yahvé zombará deles. Aplauda o Senhor. Aleluia. Agora, queridos, se estes eclipses anunciam eventos relacionados a Israel, como eu já provei nos dias anteriores, mostrando que os últimos exemplares dos 500 anos têm a ver com 1492, quando os judeus foram expulsos da Espanha, financiaram Cristóvão Colombo, que descobriu a América para ser um lugar de refúgio para os judeus. Depois, em 1948, depois de dizimados 6 milhões de judeus pelos horrores do Holocausto, Israel volta à sua terra, como dizem os profetas, para nunca mais sair. 1967, quando 6 nações árabes cercam Israel e Jerusalém para lançá-la ao mar e varrê-la da face da terra, Jerusalém é unificada. Temos que prestar atenção ao quadro de avisos de Deus, olhando para Israel, sabendo pelas experiências passadas que Deus estará enviando juízo às nações gentílicas. Quais? O eclipse do sol é um sinal de que Deus está enviando juízo a estas nações. O profeta Ezequiel, no capítulo 38, torna claro quais são as nações gentílicas que estão na lista negra de Deus. São elas: Rússia, Irã, Líbia, Alemanha, Turquia, Etiópia, as nações árabes que chamamos aquelas da primavera árabe. Falaremos disso em um instante. Lembrem-se que o eclipse solar se refere a nações gentílicas. E lembrem-se que a mensagem das 4 luas sangrentas se refere a Israel. A mensagem a Israel que Deus está mandando é esta: como eu te libertei do jugo de Faraó no Egito, como eu te liberei do laço de Amã no passado, no Irã, eu te libertarei das forças invasoras do Irã, da Líbia, da Alemanha, da Turquia, da Etiópia e de todos aqueles que dizem que te varrerão do mapa. Eu te livrarei. Como te livrei do holocausto de Hitler, como te livrei dos pogroms da Rússia,
Como te livrei do Irã, do passado. Esses que dizem que te eliminarão do mapa, que entraram em aliança com a Rússia, eles é que serão eliminados. Isto é o que está sendo dito. E vamos provar a partir das Escrituras. No dia 8 de outubro, Deus estará dizendo a Israel: Sukkot, Páscoa. Deus estará dizendo a Israel: eu sou teu guarda, eu sou teu defensor, tua torre alta, teu escudo, eu sou teu guardador. A Bíblia diz: aquele que não dorme nem cochila é o guarda de Israel. E a palavra hebraica para guardar é um termo militar que significa defender. Eu sou o guarda, eu sou o defensor, eu sou a fortaleza, eu sou a torre de vigia. Os olhos de Deus ainda estão sobre Israel, queridos. Israel ainda é o povo da aliança de Deus. Israel ainda é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Veja, alguns cristãos nem sabem que existe o versículo que eu vou ler. Êxodo 4:22. Israel é meu filho, meu primogênito. O que isso significa? Que Israel é a única nação criada por um ato soberano de Deus. Deus não vai permitir que alguma cabeça vazia de um ditador chamado Ahmadinejad determinar sobre o que ele criou e protegeu por estes milhares de anos. E para todos vocês teólogos que andam pregando que Israel será destruído, que o povo judeu será exterminado, que Deus não se importa mais com ele, alinhe sua teologia com este livro, porque aqui está escrito: é isto que prevalecerá. O novo Estado de Israel não é um acidente, impossível ser um acidente. Quem vai comigo nos congressos proféticos, sai de lá com uma visão clara, porque abrimos este livro nos locais onde as coisas ocorreram, e todos podem ver com os olhos físicos, ouvir com os ouvidos e ler dentro da palavra, textualmente, literalmente, profecias que se cumpriram em nossa geração. Quando estas coisas começarem a acontecer, disse Jesus: levantai as vossas cabeças, a vossa redenção se aproxima. Queridos, o que está escrito em Joel 2, versos 30 e 31, anunciam a destruição das nações que se ajuntam contra Jerusalém, Gog e Magog. Mas Joel declara que há uma esperança para todo Israel. No verso 33 ele diz: e há de ser que todo que invocar o nome de Yahvé será salvo. Mas a tradução literal no hebraico é assim: todo que invocar o nome de Yahvé será poupado fisicamente. Quando surgirem estes sinais nos céus, quando a guerra se tornar renhida, o povo levantará sua voz e invocará o nome de Yahvé e será poupado. E Yahvé se levantará e poupará o seu povo, porque Ele é o guarda, Ele é o protetor de Israel. Dê um aplauso ao Senhor. Pois no monte Sião
Continua Joel, isto é, no monte do templo. E em Jerusalém haverá libertação. Estarão os que escaparem, como disse Yahvé, e entre os sobreviventes, aqueles a quem Yahvé chamar. O fato, queridos, é que Israel, os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó serão poupados, porque Deus defenderá e preservará Israel para sempre. Nunca se esqueçam disto. Obrigado por esse amém tão fraco, porque alguns de vocês estão mais por fora do que batente. Mas não importa, eu tenho que soprar aqui dos céus uma palavra profética densa desta qualidade, e que tenha ouvidos para ouvir, que ouça. E quem não tenha, compra as fitas e depois digira até dar o clique. Comecemos a olhar para Ezequiel 38. Ele dá uma descrição gráfica da guerra de Gog e Magog. Vemos a partir de onde estamos. De hoje, 2013. Diz John Hagee, como vejo a progressão de onde estamos exatamente agora para a guerra de Gog e Magog. À medida que nos aproximamos dos eventos, a palavra profética vai se tornando clara. Há eventos proféticos que só nós entendemos quando eles ocorrem, porque vamos e comparamos com a Bíblia. Mas o primeiro passo que vamos encontrar aqui, Israel sozinho ou assistido, aleijará a capacidade nuclear do Irã. Estou falando do que os jornais publicam hoje. Vou entrar no cenário moderno, comparado com Ezequiel 38, 39. O Irã tem cerca de 12, alguém diria, é difícil, é uma missão impossível. Israel daquele tamanho, cercado por tantos inimigos. O Irã tem cerca de 12 diferentes locais, sítios nucleares no país, e todos são subterrâneos. Eles estão enterrados a 60 pés de profundidade. E lá nesses subterrâneos, tão profundos, estão estas caixas de concreto que abrigam suas posições nucleares. Todavia, Israel tem uma bomba chamada GB-28, que quando direcionada à terra, ela consegue levantar ou abrir um buraco de 90 pés. E jogar tudo para cima. Ela tem a capacidade de direcionar para esses sítios nucleares do Irã suas bombas e jogar estas caixas para fora do lugar. Quem acompanha o Jerusalém Post sabe que os Netanyahu, desde o ano passado, a gente ataca. Estados Unidos não querem fazer nada, a gente vai. Ele advertiu já as Nações Unidas. Olha o Irã, olha a capacidade, olha. Israel está cansado de guerra. Por isso a declaração, com ajuda ou sem ajuda, Israel detonará a força nuclear do Irã, que decidiu varrer Israel do mapa. Todos esses lugares são protegidos por sistemas russos. Parece uma missão impossível, mas Israel fará. Agora escutem o que eu digo. No dia em que isto acontecer, e quem está lendo está vendo que a cabeça de Netanyahu está coçando. O ano passado, nas Nações Unidas, ele fez o discurso, procurou advertir, ele está tentando convencer os Estados Unidos, ninguém se convence, mas ele está.
Está querendo que Israel tome uma medida para abortar o desenvolvimento do poder nuclear do Irã. O que ocorrerá quando Israel tomar essa iniciativa de atacar o Irã? Rapidamente, os antigos inimigos de Israel se unirão, apoiados pelas forças russas, que protegem esses lugares com sua maquinaria, para invadir a terra de Israel. Ezequiel descreve o exército árabe russo, dizendo que milhões marcharão para a guerra para capturar Jerusalém. Neste capítulo 38, ele diz que será como uma nuvem a cobrir a terra. E isto quer dizer que tão longe quanto se possa ver para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul, este exército de milhões de árabes e russos cobrirão a terra de Israel. Marcham a partir das nações, vindo para consumir a nação. Todos no mundo sabem que nesta situação, Israel é imensamente inferior em número e não restará qualquer esperança de sobrevivência. Até mesmo ter dado terra por paz, tendo junto de si o Hamas, todos os islâmicos radicais, em suas fronteiras, a poucos quilômetros de distância. Vamos pintar o quadro a partir dos olhos de Ezequiel 38, verso 2. Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog. É referência ao homem, ao líder. Terra de Magog, referência ao reino. Príncipe e chefe de Meseque. Este é o nome próprio para a Rússia. E Tubal, o antigo nome da Rússia. E profetiza contra ele. Vamos sintetizar em uma frase. Deus diz a Ezequiel para liberar uma declaração de guerra contra o homem e o seu reino. Se isso ocorresse agora, quem seria o homem? Putin. Qual seria o reino? Rússia. Sabemos. Quem é o povo? Como sabemos? Gênesis capítulo 10, verso 2. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os etnologistas, aqueles que estudam as migrações dos povos, traçaram a linhagem dos jafetitas, descendentes de Noé, desde a Ásia Menor até o Mar Negro, e chegam à terra do norte, que hoje se chama Rússia. Verso 15 diz: virás, pois, do teu lugar do extremo norte. Diga, extremo norte. Se você tomar um mapa e uma régua e traçar algo paralelo de Jerusalém, você chegará ao centro da Rússia. Porque as profecias antigas consideram Jerusalém, até um mapa antigo, como o coração da terra. Há uma linha direta. Chegará ao centro da Rússia. No verso 3, Deus diz diretamente ao líder dessa força invasora islâmica russa: assim diz Yahvé Deus, eis que eu sou contra ti. Eu sou, diga, eu sou contra ti. Levanta a mão e diga, Deus fala. Eu sou contra ti. Eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E queridos, quando Deus declara guerra contra alguém, contra um povo, pode saber que ele vai entrar em declínio. Os eclipses solares são um sinal de julgamento de Deus contra as nações gentílicas que têm oprimido a terra de Israel. Verso 4.
e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande companhia com pavês e com escudo, manejando todos a espada. O que é que Deus está dizendo? Eu vou te puxar para o Oriente Médio. Eu vou te puxar para as montanhas de Israel. Eu vou usar um anzol. O que é o anzol? O petróleo. O petróleo. A Rússia tem que ter petróleo para a sua maquinaria de guerra. A Rússia, na sua eterna ambição de ser uma superpotência mundial e a primeira, necessita de petróleo para os seus tanques, para os seus aviões, para os seus barcos, para ser uma superpotência militar. Portanto, ela tem que fazer de tudo para controlar o petróleo do Golfo Pérsico. Todo o seu apoio a estes países é o interesse naquilo de que necessita para ser esta potência. No verso 5 está a lista negra de Deus, das nações que Ele vai destruir, porque invadirão Israel. E o primeiro nome que você encontra no verso 5 é Pérsia. O que é a Pérsia? O Irã moderno. O Irã moderno. O Irã de Amã. Queridos, vou dizer uma coisa: pecados que não são confessados a Deus, Deus não perdoará e deles não se esquecerá. Deus tem uma memória longa. O laço de Amã para destruir os judeus da Pérsia antiga ainda hoje está escrito no livro de Deus. Agora você tem um novo líder de Irã, dizendo que irá varrer Israel do mapa. Errado. Pessoal, o Irã precisa acordar. Há um espia no céu e ele é judeu. Ele é judeu e ele está observando todas as coisas para benefício de Israel. Depois Ezequiel lista Cush, Etiópia. Não é a Etiópia de hoje, é a Etiópia da Bíblia, que são as nações islâmicas da primavera árabe que estamos vendo se levantando. Terceiro, Líbia. Recentemente o embaixador dos Estados Unidos e 3 dos seus marines foram assassinados. O presidente dos Estados Unidos deu uma desculpa. Mas não, alguma coisa está acontecendo. Quando os Estados Unidos deixam o embaixador seu na Líbia ser assassinado, e os seus guerreiros, e não revida, os inimigos de Israel estão observando que os Estados Unidos não são mais aquela potência e aquela força, que estão cansados de guerra, e é provável que não estarão do lado de Israel nesta grande batalha, como vamos ver agora em Ezequiel 38. Continuando, verso 6, próxima nação, Gomer. Quem é Gomer? Alemanha. Gente, vamos fazer conexões? Deixe-me falar o que foi escrito no Jerusalem Post há poucas semanas. A Alemanha é o primeiro parceiro comercial do Irã. Recentemente, um grupo de alemães foi ao Irã protestar contra a comunidade alemã judia e falar sobre planos futuros. Pense um pouco. A Alemanha que pôs em marcha o Holocausto, fazendo negócios com o Irã, uma nação que nega que algum dia tenha havido o Holocausto.
A notícia diz que os alemães gastam 4 bilhões com o Irã. Deus está sentado no seu livro, no seu trono, com o grande livro escrito: há um acerto de contas contigo, Alemanha, pelos meus filhos que dizimaste no holocausto. Não me esqueci, eu me vingarei. Há um acerto de contas. Eu não me esqueci do holocausto. Eu vou te trazer para as montanhas de Israel, e quando eu te trouxer aqui, vou acertar contigo as contas, por causa dos meus filhos, Israel. O verso 7, 38:7, nomeia a Alemanha como líder, e diz: servir-lhes a tu de guarda, isto é, comandante. Isto é o que a palavra guarda significa. Seja-lhes tu por comandante. O texto sugere que a América perdeu o seu status de superpotência. E a Rússia e o Irã não estão mais com medo de atacar Israel, porque a América já está apenas observando, sem revidar os seus próprios cidadãos. O verso 10 diz: acontecerá naquele dia, o dia em que invadirão a terra, que tu, Rússia, Irã, forças invasoras, terás altivos projetos no teu coração e maquinarás o mau desígnio, maus pensamentos. Quais serão eles? Capturar Jerusalém. Que a Palestina quer a toda força que seja a capital do Estado palestino. O primeiro-ministro tem sido firme, porque em 1980 foi emitido um decreto no parlamento israelense, Knesset. Jerusalém é a eterna e indivisível capital do Estado de Israel. Mas estes anos todos a luta, guerra. Por quê? Porque os palestinos querem Jerusalém como capital e os islâmicos radicais simplesmente, pelo islamismo, não aceitam a existência do Estado de Israel. Verso 11: e tu, Rússia, Irã e os que vierem com eles, dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas. Que são os muros? Sublinhe na sua Bíblia: aldeias não muradas, aldeias sem muros. Ezequiel está apresentando Israel sem proteção. Os muros na antiguidade significavam proteção. Quanto mais largo o muro à volta da cidade, maior o seu poder militar. Os muros que cercavam a Babilônia conseguiam se passar 4 carruagens lado a lado. Muros fracos, muros estreitos, poder militar fraco. E Ezequiel está dizendo que Israel não tinha muros, isto é, nenhuma proteção. E o que isto quer dizer? O ponto aqui não são muros, mas simbolismo de proteção. Quando Israel renasceu, no dia 14 de maio do nosso calendário de 1948, o presidente norte-americano Harry Truman, em 11 minutos, reconheceu o Estado de Israel e disse: com toda a força e poder militar da América. Uau! Deixe-me dizer uma coisa: em 1948 os Estados Unidos eram sim uma superpotência. Em 1948 os Estados Unidos tinham acabado de destruir as grandes potências da Segunda Guerra Mundial. Sim, em 1948, quando Truman reconhece a Israel e se coloca ao lado de Israel, porque grande parte da economia americana é firmada em quê? Na bênção de Deus sobre os filhos de Abraão, os judeus, que para ele foram desde que a América foi descoberta. O dólar era uma moeda suprema. Os Estados Unidos eram únicos.
As pessoas respeitavam a América. As pessoas a temiam. Agora, pergunta: razões por que a América agora não responde a Israel? Porque a América está cansada de guerras. O governo de Barack Obama tratou de lutar para acabar as guerras existentes e reluta em abrir qualquer frente. Estão cansados. Têm o direito de estarem cansados de tantas guerras e perderem tantos jovens. Os inimigos de Israel farejam a fraqueza dos Estados Unidos. E o último incidente no Irã, dos Estados Unidos darem uma desculpa amarela, da razão por que seu embaixador e seus marines foram assassinados, faz-se uma leitura no mundo dos inimigos de Israel. Os Estados Unidos não vão reagir, não vão entrar na guerra. Estou apenas analisando, à luz do que a NASA fala e do que a Bíblia fala. Não afirmando categoricamente nada, mas dizendo: presta atenção. Presta atenção. Os inimigos de Israel estão observando a fraqueza do Ocidente. Verso 13. Sabá e Dedã, quem são eles? Iêmen e Arábia Saudita. E os mercadores de Tarsis, quem são estes? A Grã-Bretanha. Com todos os seus leões novos, os leões novos. Na América são os leões novos. Dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Queridos, diante de tudo isto, a ira de Deus explodirá. Comece a ver o qual Ezequiel está pintando. Os arqui-inimigos de Israel desde os tempos remotos marcham para varrer a menina dos olhos de Deus da terra. A ira de Deus explode. Depois de observar por séculos as nações abusarem de Israel, os pogroms russos, o holocausto da Alemanha, as inquisições de Roma, o abuso, o antissemitismo, a justa ira de Deus se manifestará e dirá: basta. Verso 18: naquele dia, porém, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz Yahvé Deus, a minha indignação subirá às minhas narinas, pois o meu zelo, no ardor da minha ira, falei. Deus Todo-Poderoso entrará em guerra a favor de Israel. Porque Ele mesmo dirá: chega, eu estou indignado contra os inimigos do meu povo. Ezequiel 39:2 diz: e te farei virar. Farei a quem? A força militar russa islâmica. A tradução King James diz: deixarei só uma sexta parte de ti. Isto quer dizer que será destruído 84% da força militar russa e islâmica que invadirem a nação de Israel. O rei do norte é esmagado, é a Rússia. Todas as forças invasoras serão vencidas pela mão de Deus. Acabou-se tudo. E como Deus vai destruir estes exércitos, milhões de pessoas? Ezequiel nos responde. Capítulo 38, verso 19: pois no meu zelo, no ardor da minha ira, falei, certamente naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Primeira coisa que vai suceder é que Deus vai abrir a terra e engolir grande parte daquele exército.
Será que eu estou exagerando? Deus nunca fez isso? Lembram-se do que houve? Houve um pequeno problema de administração. Quando o povo estava no deserto, não gostava de Moisés, e Deus disse a Moisés: chame todos esses que discordam de ti para virem à frente da tenda da revelação, para termos uma reunião do Conselho de Segurança. Naquele momento, a terra se abriu, e 20.000 Deus abriu o chão, e engoliu, destruirá, abrirá, e tragará grande parte deste exército. Segunda forma, versículo 21. E chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz Yahvé Deus, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. Hoje se chama isso de fogo amigo. Você terá ali 9 forças invasoras, falando línguas diferentes, com armas diferentes, com métodos militares diferentes. De repente vai haver uma confusão. Ninguém vai se entender mais. Lembram quando Gideão e seus 300 tocaram as trombetas e quebraram os vasos? Nem sequer desembainharam a espada. Deus o fará outra vez. Pode aplaudir ao Senhor. E para a sua segurança, Deus não estará fazendo nada novo. Simplesmente usando suas velhas táticas contra novos inimigos. Terceiro, granizo. Verso 22, contenderei com ele, também por meio da peste e do sangue, farei chover sobre ele as suas tropas, e sobre os muitos povos que estão com ele, uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. É a terra se abrindo para engolir. É a confusão entre eles, matando uns aos outros, e o céu se abrindo para apedrejar de cima. Dê um aleluia. O próprio Deus apedrejará as forças invasoras. Apóstolo, Deus não vai fazer isso. Vai, meu filho. Ele já fez. É uma velha tática de Yahvé. Quando você lê a história em Josué capítulo 10, verso 11. 5 reis vieram contra Israel, mas Deus interveio. Josué 10, 11. Pois quando eles iam fugindo de diante de Israel, a descida de Bet-Oró, Yahvé lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeque, e eles morreram, e foram mais os que morreram das pedras da saraiva, do que os filhos de Israel puderam matar a espada. Diga, Deus fará outra vez. Meu filho, está escrito. Eu disse, está escrito. Não é literal. A Bíblia quer dizer o que ela diz. Quando eu pego versículos tão literais, materializados nesta geração, isso me dá uma gana. Isso atiça a minha fé. E a convicção absoluta que nenhuma vírgula deixará de ser cumprida ao pé da letra. Não tem coisa figurada não. A Bíblia é mais literal do que figura de linguagem. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A diferença é que hoje vivemos num período de internet, de televisão, de jornais, e a gente pode acompanhar o desenrolar da política mundial com os olhos na Bíblia e outro no noticiário. E diz, uau,
Está cheirando. Está fazendo sentido. Está fazendo sentido para vocês o que eu disse até aqui? Não está fazendo sentido, não? Está fazendo sentido. A primeira reunião que houve em Madrid, quando quiseram juntar Arafat com o primeiro-ministro de Israel, eu estava na sala de oração e eu profetizei. Deus diz: as nações se ajuntam contra os meus propósitos para estabelecer planos contra mim. Mensagem: não elimine essa possibilidade. Quando Deus entrar em cena, você não vai vencer. Verso 37. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixará profanar o meu santo nome. Meus amados, eis porque Deus está fazendo isto, para que o povo de Israel saiba, sem sombra de dúvida, que é Deus e não Washington o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu defensor. É Deus o guarda de Israel, não os Estados Unidos e nem ninguém. As nações saberão, prossegue o Senhor. As nações saberão, então, o primeiro efeito, Israel saberá que depende apenas de Deus. Segundo efeito, um efeito sobre as nações da terra, e as nações saberão que eu sou Yahvé, o Santo de Israel. Os agnósticos ateus não serão mais capazes de explicar o modo como Deus libertará Israel desse massivo exército. Ninguém conseguiu explicar a vitória dos 6 dias. Ninguém conseguiu explicar até o dia de hoje como é que Israel nasce em 1948 com os remanescentes do holocausto aleijados, sem exército e sem armas, e na manhã seguinte está cercado por poderosos exércitos e sobrevive. Ninguém pode entender como de repente em 67 Israel está cercado por 6 exércitos árabes, inclusive lá de cima dos montes Golã, a Síria, você aqui de baixo, lá na planície, no buraco, ali em Tiberíades, e os inimigos lá no alto. Israel destrói toda a frota da armada aérea do Egito ainda no solo. Toma toda a península do Sinai e chega quase à porta de Damasco. Toma de volta Jerusalém. E em todas as guerras só para porque as Nações Unidas correm, fazem uma reunião e gritam: tem que cessar fogo. Quem explica? Quando chegar o evento que eu estou descrevendo, e fazendo uma pergunta: será que estes eclipses estarão ligados à guerra Gog e Magog? Eu não sei, mas vamos prestar atenção. Levantai as vossas cabeças. Não queremos ser aquele povo, nos dias em que Jesus nasceu em Belém, que não olhou para os céus, que não viu os sinais, a não ser os pastores e os sábios do Oriente. As nações saberão que eu sou Yahvé, o Santo de Israel. Sim, queridos, toda a terra não terá condições de explicar o modo como Deus libertou Israel. Nunca. Deus vai dizer que como Ele protegeu lá no Egito, assim como Deus varreu o exército de Faraó e o lançou nas águas do Mar Vermelho,
naquele dia ocorrerá outra vez. Deus varrerá as forças invasoras de Israel. E um pensamento final, verso 22 do capítulo 39, e os da casa de Israel saberão, desde aquele dia em diante, diga isso comigo, desde aquele dia em diante, outra vez, desde aquele dia em diante, que eu sou Yahvé, Deus. Hoje Israel está no seu pecado, mas depois desta intervenção divina, miraculosa, para libertar o Israel apóstata e pecador, diante do grande milagre, todo Israel saberá que só Yahvé é Deus. Verso 25, portanto assim diz Yahvé Deus, agora tornarei a trazer Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo por meu santo nome. Não, ninguém vai arrancar Israel da sua terra. Qual o futuro para Israel? Segundo este texto, misericórdia. Diga, misericórdia. O futuro para Israel no meio desta opressão é misericórdia. Deus se compadecerá de Jacó. E qual é o plano de Deus para Israel? Defendê-lo. Defendê-lo. Deus defenderá. Deus está dizendo, ó Israel, tu não estás só. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó está contigo. Verso 29, não lhes esconderei mais o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz Yahvé Deus. E volta para Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vai entrar Zacarias, olharão para aquele a quem traspassaram. E virá uma onda de arrependimento, e chorarão, e se arrependerão. E olharão para as mãos traspassadas, e dirão, que feridas são estas nas tuas mãos? E ele dirá, as que eu recebi na casa dos meus amigos. E chorarão, porque Paulo também profetiza em Romanos, todo o Israel será salvo, porque de Sião virá o libertador. Deus mesmo removerá o véu dos olhos de Israel. Deus mesmo está trazendo todos, porque tem um encontro marcado. Queridos, porque esta mensagem é importante para nossos amigos judeus, porque aqui Deus jurou que defenderá Israel. Quando virdes este cenário aparecendo, não tem mais. Washington pode não estar mais contigo, mas o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó estará contigo como poderoso guerreiro. Tu ainda, Israel, és a menina dos olhos de Deus. Tu ainda és o povo de Deus. Como Ele te defendeu de Faraó, como Ele te libertou do laço de Amã, como Ele te livrou da política britânica, como Deus te deu a maior vitória, trazendo de volta a tua terra, tu provarás a mais estrondosa de todas as vitórias registradas na história da humanidade sobre a terra, porque o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó está vivo e muito vivo, e Ele será a tua defesa. Quando isto vai acontecer? Joel 2, 30 e 31 prediz
que haverá eclipses no Sol e na Lua. A NASA faz estas predições. Qual a importância para os cristãos? Irã se tornará nuclear, cedo ou tarde. Quando Israel atacar suas instalações, há forças que se unirão. Estou concluindo. Rússia, Síria, Líbia, etc. Para retaliar Israel. E invadir a terra de Israel. Conforme descrito em Ezequiel 38 e 39. Você está vendo este noticiário, este cenário sendo noticiado na televisão todas as noites. Você está lendo isso no jornal todos os dias. Você vê o ódio e a unidade das nações islâmicas e até dos Estados Unidos contra Israel na TV, todos os dias. Queridos, vou fazer uma afirmação. Estamos vendo os primeiros estágios preparatórios para a guerra de Gog e Magog na mídia. No futuro veremos a coalizão da Rússia e os islâmicos radicais marchando contra Jerusalém. No momento em que eles tocarem o solo de Israel, Deus aparecerá e os aniquilará. O povo de Israel se reconciliará com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, conforme está descrito nos vários versículos do capítulo 36, 38, 39, 37, que eu não vou ler agora. E todos os judeus justos, espalhados pelo mundo, retornarão a Israel, de acordo com Ezequiel 39, 25 a 29. E Deus ali derramará do seu espírito sobre toda a casa de Israel. Israel sepultará os mortos dos invasores por 7 meses e queimará suas armas por 7 anos, de acordo com Ezequiel 39, 4. A exibição do poder de Deus será uma advertência final às nações do mundo de que estamos vivendo no último segundo da dispensação da graça. Igrejas de todo lado do mundo que entendem os elementos básicos da profecia, despertar-se-ão. Os templos estarão lotados destes crentes que farejarão: o rei está voltando. Músicos, vamos ficar de pé. O rei está voltando. O rei está voltando. Eles estarão antecipando a segunda vinda do Messias. De pé, vamos cantar. Então se verá o Filho do Homem. As forças de Gog e Magog estão se unindo exatamente agora, queridos, agora, neste ano 2013. E a mensagem das 4 luas sangrentas é esta: Deus vai defender Israel em seu tempo. Ele destruirá as nações que invadirão Israel. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode vir a qualquer segundo. Levanta a sua voz e glorifica o Rei. Aleluia, glórias sejam dadas a Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós servimos a um Deus fiel, e se Deus tem conservado a sua aliança para com o povo de Israel, Ele será fiel à aliança para conosco.